eu te pergunto, quando você ouve essa frase, ódio eterno ao futebol moderno, né? Toda a força ao futebol raiz, como é que isso funciona na sua cabeça, vivendo como nós vivemos em pleno capitalismo selvagem? Quando eu falo assim, toda a força ao futebol raiz, me vem assim ao futebol de rua, que infelizmente, o futebol de várzea, que produziu muitos craques, né? Meu pai saiu da várzea lá, jogando campos de terra, na raiz da serra. Meu pai jogava lá na raiz da serra, Juca, lá na terra do Garrincha. Pau Grande, Raiz da Serra, região serrana do Rio de Janeiro. Então, o futebol raiz, na minha opinião, quando eu ouço esse termo, é esse futebol que infelizmente está cada vez mais escasso no nosso cenário aqui nacional. Acabaram-se os campos de várzea, acabaram-se fruto dessa modernidade, né? E o futebol mudou. Eu não penso que esse seja o problema. O problema do futebol brasileiro, vamos estender aqui o assunto, é que porque não faz mais craques como antigamente e tal. E aí os estudiosos da pedagogia do futebol, do esporte, explicam melhor, né? Mas a pedagogia da rua, que a gente infelizmente acabou e assim, muitos craques, o Romário saiu lá da periferia, quantos craques saíram, né, Juca? Então, ontem eu dei uma entrevista e perguntava, pô, qual que é o que você acha, assim, é a questão da oportunidade para ter mais talentos no esporte brasileiro, né? Então, a Rebeca É, saiu de projeto social, o Isaquias, né? O Isaías, isso aí. saiu do projeto social. E quantos saíram, né? Que o projeto social de hoje era o campinho de várzea de ontem, que a pessoa ia tal, e hoje, como não temos esse acesso, é necessário que dê a oportunidade de outra forma. Mas o futebol raiz, para mim, é esse. É o futebol jogado de forma mais livre e na rua, descalço. Eu joguei muito, eu é, cortei muito o pé jogando descalço na rua. Não tinha o talento do pai, né? Aí eu tive que, graças à oportunidade aos meus pais, tive a oportunidade de estudar, porque não consegui seguir a carreira do pai. Você sabe, Donald, que anos atrás, começo dos anos 80, eu tomei um susto e fiquei preocupado ao constatar que o maior ídolo do Corinthians, time mais popular de São Paulo, era o Dr. Sócrates, médico, branco. O maior ídolo do Flamengo, maior torcida do país, era o Zico, branco, de classe média. O maior ídolo do Internacional de Porto Alegre, o time mais popular então dos gaúchos, era o Falcão, branco, de classe média. Eu dizia, epa, tá faltando negro no futebol brasileiro. Depois isso se reequilibrou. Mas é isso. Até o futebol de praia desapareceu, de certo sentido, né, Donald? Porque, dada o aumento da população, agora tem horários. Antes você ia para a praia e jogava futebol. Hoje, não sei em Santos como funciona. No Rio é assim, tem horário, né? Igual, igual. E não só em função da população que aumentou, mas as mudanças climáticas, que tem gente que fala que não existe, E não a existe. faixa de areia diminuiu. Tu não consegue mais fazer o Isso, campo daquela dimensão que fazia 30 anos, 40 anos, isso. naquele mesmo horário, por exemplo. Vai acontecendo mudanças e sim, aí não na minha percepção não tem mais tantos jogos na praia como tinha na minha época, por exemplo. Eu acho que é isso mesmo. Não, e futebol de rua. Bom, futebol de várzea, a especulação imobiliária acabou com o futebol de várzea, né? Você sobrevoa. É incrível isso, Donald. Você sobrevoa Amsterdã e tem dezenas de campos de futebol na periferia de Amsterdã. Você sobrevoa São Paulo, hoje tem pouquíssimos. Com Isso certeza, explica com muita coisa, certeza, né? com certeza. E eu tive Enfim, na Escócia e sim, pude verificar lá que tem pô, famosas Highlands, né? Que são as terras altas lá na Escócia. Então tem muitas terras e
vários campos de golfe, de rugby, de futebol, que é o esporte mais popular. Aliás, eu vou aproveitar aqui, Juca, para mandar um abraço para os meus orientadores, né? Graças a eles que eu fui para a Escócia e continuo aqui no meu doutorado, graças a eles que eu estou conversando com você, que é a professora, professora Flávia Bastos, lá da Escola de Educação Física, da USP, e o professor Cláudio Rocha, que é o meu co-orientador da Universidade de Stirling, na Escócia, que é para lá que eu fui no meu período de sanduíche. Eu fui para o período de sanduíche na Universidade de Stirling, que é ali entre Glasgow e Edimburgo, e fui um pesquisador convidado na Universidade Metropolitana de Manchester. Então, Juca, você falou aqui dos times áureos, né, do Santos Futebol Clube. Sem dúvida, eu concordo com você que o Santos é o maior time de todos os tempos. Agora, paramos no tempo, né? Na modernidade, a gente precisa. A gestão, fala de gestão, né? O que levou o Santos para a Série B? Então, eu fui lá para a Europa, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência, a 20ª Conferência de Sociologia do Esporte, no mês de junho, em Madrid. Aí eu estava em Madrid, não perdi a oportunidade de conhecer o Real Madrid, fiz o tour, né, meu? Aí você vê por que o Real Madrid é o Real Madrid, né? O Juca, não sei se... Sim. Então, a gente Sim. está anos luz, a gente está anos, assim, a gente que eu digo, alguns clubes brasileiros, outros mais à frente, né? Mas, assim, todos os clubes europeus, por exemplo, têm a sua fundação, que Sim. fazem a sua fundação própria, fazem um trabalho social, é, a responsabilidade social por meio da fundação, envolvendo a história do clube, os veteranos do clube, entendeu? Por meio da fundação. Aqui no Brasil, se eu não me engano, um time, que eu acho que é o Atlético Paranaense, tem uma fundação.